Boa noite a todos. Meu nome é Priscila. Tem muitas vezes que eu esqueço de me apresentar aqui quando eu venho fazer a palestra. Eu sou uma trabalhadora aqui da casa e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema bem interessante que faz parte da vida de todos, a respeito do trabalho. Mas antes da gente passar para o tema da palestra, eu gostaria que todos vocês descruzassem os braços e as pernas, cerrassem os seus olhos e fizessem uma inspiração bem profunda, procurando acalmar a mente de vocês da correria do seu dia, que com certeza foi corrido, porque o meu foi, porque a gente trabalha muito. Então que vocês se acalmem e deixem para trás, para as horas que já passaram, as preocupações que vocês tiveram. Porque agora, nesse momento, é um momento de calma, de tranquilidade, e são momentos em que nós estamos aqui debaixo de uma vibração muito boa, muito serena, que está aqui exatamente para nos acalmar, para nos auxiliar e para remediar o que quer que esteja doendo nas nossas almas. Então eu gostaria de convidar todos vocês para recitar a oração que a Bíblia nos trouxe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos e o tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês é um tema sobre o qual eu já falei aqui, que é sobre o trabalho. O trabalho faz parte da vida de todos nós. Todos nós trabalhamos em algum momento da vida. E podemos ter trabalhado mais, podemos ter trabalhado menos. E em muitos momentos na minha vida eu já fiz muitas coisas. Eu já trabalhei em vários lugares diferentes e fiz as tarefas mais variadas, as atividades mais diferentes. Em muitos momentos na minha vida eu me questionava por que eu precisava trabalhar tanto. Óbvio que nós trabalhamos porque precisamos, mas eu comecei a trabalhar muito cedo e depois de alguns anos, trabalhando num ritmo muito grande, muito acelerado, a gente entra num ritmo no automático. Então você levanta de manhã, você sai correndo, você trabalha até às 6, às vezes até mais tarde, às vezes não consegue cumprir todas as suas tarefas, e daí bate o cartão e vai para casa, e no outro dia você vai se levantar e vai repetir tudo de novo. E muitas vezes, e eu durante muitos anos trabalhei no automático, sem pensar e simplesmente me preocupando em tentar descansar para poder trabalhar mais, trabalhar melhor, porque a gente precisa trabalhar. Mas nunca tinha parado para refletir a respeito do trabalho. E um dia, lendo aqui o Livro dos Espíritos, que esse livro eu recomendo sempre para todo mundo. Se você estiver começando na doutrina espírita, leia o Livro dos Espíritos. Se você já tiver alguns anos na doutrina espírita, volta para o Livro dos Espíritos. Se você já é espírita há 60 anos, dá uma lidinha também, dá uma folheada, porque sempre tem alguma coisa que a gente não viu. Esse é um livro muito didático, que traz muito ensinamento em formato de perguntas e respostas. E é um livro que foi escrito em 1800 e alguma coisa, eu nunca lembro, 56, 67, alguma coisa assim. Mas ele é extremamente atual, extremamente atual. Ele traz questionamentos que foram feitos aos espíritos e as respostas diretas e objetivas deles, para grandes inquietações do ser humano. O que é a vida? Qual é a finalidade da vida? O que é reencarnação? Qual é a finalidade da reencarnação? Por que existe injustiça no mundo? Por
por que as pessoas são diferentes e têm diferentes dores, diferentes experiências de vida, diferentes necessidades. São questionamentos que a gente se faz e que o Livro dos Espíritos nos responde, muito clara e objetivamente. Folheando um dia, eu me deparo com um capítulo que se chama A Lei do Trabalho. Achei super legal. Fui olhar, são as questões 674 a 685. Então, quando a gente pensa em trabalho, a gente se pergunta, nossa, mas trabalho realmente é necessário? A gente precisa trabalhar ou precisamos trabalhar tanto? O trabalho, assim como outras leis, o trabalho também é uma lei da natureza, tá? E é uma necessidade de todos os seres humanos. Aí você pode se perguntar, mas eu não gosto de trabalhar e eu não queria mais trabalhar. A gente fala isso quando a gente está num ritmo acelerado de trabalho, porque se a gente ficar sem trabalho, a gente fica... Durante um tempo a gente pode até ficar tranquilo, mas depois a gente começa a ficar angustiado, porque a gente sente falta do que fazer. Uma falta, na verdade, não é só do que fazer, é falta de ser útil. Todos nós gostamos muito de nos sentirmos úteis. E é uma coisa que a gente às vezes não percebe, justamente por causa do nosso ritmo acelerado. Aí, a gente também se pergunta, quando a gente pensa nesse ritmo que a gente tem, mas por que eu sempre tenho a impressão que eu tenho que trabalhar cada vez mais? Porque essa é a impressão que a gente tem. Lá no meu primeiro emprego, eu trabalhava 4 horas por dia. Depois do meu segundo emprego, eu já trabalhei 8 horas por dia. Depois teve épocas que eu tive mais de um emprego de uma vez, então eu trabalhava bastante. Hoje eu trabalho bastante também, mas hoje é diferente. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. E a gente tem essa impressão de que tem que trabalhar cada vez mais. Na verdade, a civilização, a sociedade, o nosso modo de vida obriga o homem a trabalhar mais, porque quanto mais a gente evolui, mais necessidades nós temos, tá? Necessidades de consumo e também necessidades e vontades. E para isso, para a gente poder ter mais, a gente precisa trabalhar mais para ter condições de ter o que a gente quer, de ter mais conforto, de ter mais tranquilidade, de ter mais segurança. Os homens, no papel de provedores, eles sentem muito mais essa carga, essa cobrança, esse peso, por serem os provedores, em geral, né, dos lares. E o que a gente observa hoje, na verdade, nesse nosso momento aqui, é que com esse consumo, que é um consumo desenfreado, nós sabemos disso, e ele ainda é estimulado pelo mercado, né? Então a gente precisa sempre produzir mais, para vender mais, para trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para poder comprar mais, e isso vira um ciclo. Todos nós estamos dentro desse ciclo, eu também. E eu percebo isso. E a gente está inserido nesse ciclo. Mas, retomando então, o trabalho, é por isso que nós sentimos essa necessidade e essa urgência de trabalhar mais, porque nós estamos todos nesse ciclo. Mas o trabalho, ele não compreende só as nossas ocupações materiais, só aquelas atividades que a gente desenvolve, né, no nosso trabalho para ganhar dinheiro. Porque os espíritos, a gente pode se perguntar, e perguntaram isso no Livro dos Espíritos, né, aqui para os espíritos, se os espíritos também trabalham. Aquela figura que a gente, em algum momento da vida, já viu, de um anjinho sentado em cima de uma nuvem, tocando harpa, aquilo definitivamente, esse vislumbre de céu, ele não existe dessa forma, tá? Porque os espíritos, eles trabalham sim, e trabalham muito. E quanto mais um espírito é evoluído, mais ele trabalha. Mas ele não trabalha para si, ele trabalha para auxiliar a humanidade. Porque o trabalho, ele não é só para nós. O nosso trabalho, ele também auxilia a sociedade na qual a gente está inserido. E os espíritos, eles trabalham em prol de toda a humanidade, para auxiliar, para ajudar, para amparar, para ajudar a curar, para ensinar. Os espíritos fazem esse trabalho. Então, se por acaso alguém aqui pensava, como eu já pensei um dia, ai, nossa, quando eu morrer eu vou descansar. Não, a gente não descansa.
A gente continua trabalhando, mas de uma forma diferente, numa esfera diferente e com um objetivo diferente também. Não deixa de ser trabalho, mas deve ser muito mais gratificante do que algumas atividades que a gente já fez na vida, né? E daí a gente pode se perguntar, tudo bem, mas e por que o homem tem que trabalhar? Por que eu tenho que trabalhar? Por que você tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar porque, como muitas pessoas podem desconfiar, o trabalho é uma expiação. Mas não só isso. Ele é também um meio de aperfeiçoar a inteligência humana. Porque ele conduz o homem ao progresso. Porque o trabalho tem esse duplo objetivo de fazer uma expiação e também de auxiliar a evolução. A conservação, ele auxilia a conservação do corpo e também o desenvolvimento do pensamento. Porque, afinal de contas, a gente trabalha para poder comer, para poder se cuidar, para poder ir ao médico. Então, o nosso trabalho, ele cuida do nosso corpo e do corpo da nossa família, cuida dos nossos lares. Mas ele também serve para desenvolver o nosso pensamento. Porque sem o trabalho, se não existisse o trabalho, o homem não evoluiria. Porque ele tem que comer, tem que vestir, tem que morar, tem que cuidar da família, tem todas essas necessidades. E precisa prover todas elas. E onde ele vai para fazer tudo isso? Ele vai para o trabalho. Mas no trabalho a gente também aprende coisas novas, mesmo que a gente não queira. Todo mundo, para poder exercer uma função, seja a função mais simples, a mais singela, precisa aprender várias coisas, várias atividades, várias informações para poder desenvolver as suas atividades. Aí a gente pode se perguntar, né, mas é só o homem que trabalha? E os espíritos nos dizem que não, que a natureza também trabalha. Os animais trabalham, toda a natureza exerce um trabalho. Mas o objetivo do trabalho dos animais é outro, da natureza é outro. É apenas a realização de atividades que são essenciais para a conservação da vida deles. Então, um animal, ele caça, ele se protege do frio, então ele procura um abrigo. Muitos animais constroem abrigos e muito elaborados, mas tudo visa a conservação da vida deles e da sua prole. Já o homem não. O homem, ele tem objetivos mais sofisticados, né? E daí a gente pode se perguntar, e eles também perguntaram aqui para os espíritos, quando a gente pensa em menos trabalho, né? Em um mundo mais evoluído, será que o trabalho é o mesmo? A forma de trabalhar ou a quantidade de trabalho? E eles responderam que não. Que a natureza do trabalho, a forma como se trabalha, ela diz respeito à natureza das necessidades daquela sociedade, daqueles espíritos, da faixa em que eles estão, da faixa evolutória. Mas o trabalho em sociedades mais evoluídas e para espíritos mais evoluídos, ele existe sim. Mas ele não é tão material quanto o nosso, com atividades tão braçais. Mas ele existe. E existe em grande quantidade. Aí a gente pode pensar, e uma pessoa que tem bens suficientes para assegurar a sua subsistência, ela está livre do trabalho ou vai trabalhar menos? E os espíritos respondem que essa pessoa que tem condições melhores, ela pode estar livre do trabalho material, mas ainda tem uma obrigação perante a coletividade, que é de ser útil, de se tornar útil e de buscar o aperfeiçoamento seu e dos outros. Porque essa é uma finalidade e deveria ser um objetivo de cada um de nós. Auxiliar na evolução de toda a comunidade, de todas as pessoas. E daí falando um pouquinho a respeito dos limites do trabalho, né? Então eles perguntaram qual é o limite do trabalho? Como é que eu vou saber qual é o meu limite a respeito de trabalho? Se existe isso. E eles falaram que sim, os espíritos responderam que existe um limite para o trabalho, que é o limite justamente das forças do homem. Porque o homem, ele vai trabalhar até o seu limite, até o limite das suas forças físicas.
E na velhice, ele tem todo o direito ao repouso, porque ele não é obrigado, vocês não são obrigados, ninguém é obrigado a realizar nada que não seja dentro da proporção das nossas forças. A gente sabe que muitas vezes a gente tem que fazer além das nossas forças ou da nossa vontade, mas não somos obrigados realmente. E aí eles questionaram a respeito de pessoas idosas, que já não têm condições de trabalhar, mas também não têm condições de prover o seu próprio sustento. Então, o que poderia ser feito para auxiliar nesse caso? E eles respondem que o forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta de uma família para amparar, porque a obrigação de amparo é dos familiares. Então, toda a sociedade deve auxiliar e amparar os idosos. E isso é outra das leis naturais, que é a lei da caridade. A respeito do trabalho, durante muitos anos, eu trabalhei bastante, e durante muitos anos eu trabalhei com funções que eu não gostava, mas eu não sabia. Eu só percebia que eu não estava contente. E há algum tempo atrás, eu me dei conta de que eu já estava exercendo a função que eu exerço hoje há algum tempo, já há uns 2 ou 3 anos. E um dia eu me dei conta, levantando de manhã, que eu estava indo trabalhar e eu estava feliz, eu estava ansiosa para chegar no escritório para trabalhar. E eu nunca tinha me dado conta daquilo, que eu ia para o escritório feliz e que eu não tinha vontade de ir embora. Sabe quando dá 6 horas que você já está louco para pegar a bolsa e bater o cartão e sair correndo? Eu não sentia isso. E eu percebi que eu descobri uma função que eu gostava de fazer, um trabalho que eu gostava de fazer, um ofício que eu gostava de fazer. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em trabalho, quando a gente pensa na gratificação que a gente tem que sentir pelo nosso trabalho, na vontade que a gente tem de trabalhar sempre, trabalhar mais e cada vez melhor. Então é muito importante que nós busquemos funções, ofícios, trabalhos que a gente goste de executar. Independente se é uma tarefa simples ou se é uma tarefa complexa, se é um trabalho braçal ou se é um trabalho intelectual. O trabalho ele vai fazer parte das nossas vidas, sim. E não só aqui no plano material, mas também no plano espiritual. Então é muito importante que a gente busque um trabalho que nos faça bem. Porque durante muitos anos eu trabalhei, fiz funções e trabalhei em locais que não me faziam bem. Só que eu não tinha consciência disso. E eu só tive consciência disso no dia que eu percebi que eu ia trabalhar feliz. E até hoje eu continuo trabalhando feliz. E isso é quase tão bom quanto ganhar um salário muito bom. Na verdade é melhor. É melhor. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, que o trabalho faz parte das nossas vidas, é uma lei natural, mas ele tem que ser bom para vocês, ele tem que fazer bem para o coração de vocês, porque daí vocês vão estar num caminho de evolução. O trabalho é sim uma expiação, mas não só isso, ele também serve para a nossa evolução. E ainda a respeito de trabalho, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, por isso até que eu me apresentei no começo. E como eu disse, eu sou trabalhadora aqui da casa. E se por acaso algum de vocês quiser trabalhar aqui na casa, ser um trabalhador, um colaborador voluntário, vocês podem me procurar, tá? Podem procurar também aqui a secretaria e conversar com a secretária. Hoje quem está aqui na secretaria, agora esse período, no começo de fevereiro, é a Marta, mas depois tem a Massui. E podem expressar a vontade de trabalhar. Falar, olha, eu gostaria de trabalhar, de repente fazer alguma função na casa. Eu gostaria que vocês deixassem o nome e o telefone de vocês, tá? Que serão muito bem-vindos. E podem falar comigo ou com a secretária, certo? Então eu gostaria que vocês ficassem muito tranquilos aqui, ficassem à vontade, que agora a gente vai fazer a abertura e depois a gente já vem fazer a aplicação do passe, tá bom? Boa noite.